Olá, estou preparando este vídeo para ajudar a muitos a entenderem o que o apóstolo falou, pois muitos não compreendem o que foi dito por João. Lembrando a todos que João é o apóstolo que dá testemunho dessas coisas, pois o Messias ele avisou: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e a escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Nos evangelhos existem 4 testemunhos, 4 livros. Dentre os 4 apóstolos, cada um dá testemunho de um assunto diferente. O livro de Mateus, por exemplo, dá testemunho do Filho do Homem, o rosto de homem. O livro de Marcos dá testemunho do rei, rosto de leão. O livro de Lucas dá testemunho do cordeiro, rosto de boi. E o livro de João dá testemunho do Espírito Santo, que é simbolizado pela águia, a que voa mais alto nos céus, que tem o rosto de águia. Por isso que João foi escolhido para escrever o livro da Revelação, Apocalipse. Por isso estou mostrando isso para falar que João dá testemunho do Espírito Santo. E é um pouco complexo de entender o livro de João, pois ele dá testemunho somente do Espírito Santo. Para compreender o que João está falando, será preciso conhecer o que o Criador falou lá atrás e crer. Da mesma forma, crer no testemunho do Messias, a testemunha fiel e verdadeira, como João chama o Messias. Se você deixar de crer em um dos dois, você será confundido. Mas se você crer nos dois, as respostas lhe serão entregues. Por isso será preciso usar as duas partes, a antiga e a nova aliança, para fazer sentido o que João fala. Se você não ler e prestar atenção no que o Criador falar, logo não compreenderá o que João está falando, e por não compreender, você terá um outro Deus. Preste bastante atenção e você compreenderá claramente o que João fala, pois tudo se encaixará com perfeição. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. Então preste atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A primeira pergunta a ser feita é a seguinte: o que é verbo? A palavra verbo vem do latim verbum, que significa palavra. Então, quando João está falando verbo, está falando palavra. Então, no princípio era a palavra, pois o verbo não se vê, ele se ouve. A palavra não se é vista, ela se é ouvida. Vamos para o princípio, para você compreender o que João está falando. Vamos para o princípio de tudo. Gênesis 1, a partir do verso 1, o princípio de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus parava sobre as faces das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então ele viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas.
Então o Criador chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. E foi tarde e manhã no primeiro dia. Agora preste bastante atenção. No princípio de tudo, no primeiro dia, ele criou a luz, pois a luz não existia. E para a luz existir, o Criador precisava a criar. E o Verbo disse: haja luz. E assim a luz veio a existir. Então eu pergunto a você, se o Criador ele não diz haja luz, a luz existiria? É claro que não, pois para existir, o Criador precisava criá-la. E o que é essa luz? Agora chegou a vez de você crer no Messias. Se você crer no Messias, então essa questão que João fala, no verso 1, lhe será respondida. Se você deixar de crer em um dos dois, no Criador e na luz, logo você será confundido. Então veja o Messias falar. O Messias disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E outra vez ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mais uma vez, eu que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Logo, se você crer no Messias, ele diz que é a luz. E como você pôde ver no princípio, o Verbo cria a luz. Sendo assim, a luz é criada pelo Verbo, que é a criatura da palavra, gerado pela palavra. Foi a palavra que disse, o Verbo, haja luz. Pois um é o Verbo, um é a luz, que foi criada pelo Verbo. E o Messias está agora no princípio com o Criador, pois foi criada no princípio. O Messias é chamado também por João de a testemunha fiel e verdadeira. Repare, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Se você observou, o princípio da criação é a luz, e o Messias disse: eu que sou a luz. Logo, está perfeito o que João falou. E o princípio da criação é a luz, o Messias, o primeiro a ser criado. Por isso, medite bem. Um só é o Criador, o que cria tudo, através do Verbo, a palavra. Um é a sua criatura, a luz, o princípio da sua criação. Já que a luz, o Messias, foi criado no primeiro dia, quando chega já no sexto dia, o Criador pode falar tranquilamente: façamos o homem, pois ele agora está com o Pai desde o primeiro dia. O Criador continuará sempre a falar, daí por diante. Eu sou o único, e não há outro além de mim. E os profetas continuarão a repetir o que o Criador falou. Ele é o único, e não há outro além dele. Da mesma forma, quando o Messias chega, ele repete tudo o que foi dito. Ouve, Israel, o Yahweh é o único, e não existe um outro além dele. Você nunca verá escrito neste livro que está em suas mãos, chamado de Bíblia, o Messias falar: eu sou Deus, ou eu sou o Pai.
Se o Yahweh é o único, qualquer um que os homens diga ser Deus é palavra humana. Por isso foi mostrado lá atrás o que aconteceria. Porque o que foi dito aqui são as sombras das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. O Criador ele mandou um cordeiro, sem manchas, sem defeito e de até 1 ano, que representa o Messias, para servir de expiação pelos pecados dos homens. Mas os homens pegariam o cordeiro que o Criador enviou e dele fariam uma imagem de fundição. E da imagem iriam dizer: esse é o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. Ou seja, fizeram um Deus do cordeiro que o Criador enviou. Por isso o Criador se irou e disse: e sucedeu, pois, que no fim dos 40 dias e 40 noites, o Yahweh me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Yahweh lhe disse: levanta-te e desce logo daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, e cedo se desviou do caminho que eu ordenei. Fizeram para si uma imagem de fundição. E disse-me ainda, o Yahweh: atentei para esse povo, e eis que ele é um povo de dura cerviz. Deixa-me que eu o destrua, e apague o seu nome debaixo do céu. E farei de ti uma nação maior e mais poderosa e mais numerosa que essa. Então eu me virei e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas do pacto estavam nas minhas mãos. Olhei, e eis que haveis pecado contra o Yahweh, o nosso Criador. Tinham feito para vós um bezerro de fundição, e depressa vos tinham desviado do caminho que o Yahweh vos ordenara. Não é o homem, gente, que dará testemunho do Messias, falando quem ele é ou como ele será. Se o homem dá testemunho do que não pertence ao Messias, você morrerá por isso. É por isso que o Messias ensinou que quem dará testemunho do Filho é o seu Pai, e nunca homem algum. Por isso ele foi bem claro quando disse: eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas eu digo isto para que vós vos salveis. Entretanto, a grande maioria dos homens nunca querem escutar ao Messias. Sempre querem escutar os falsos pastores, que dão um testemunho errado de quem é o Mestre. O homem disse que o Messias é Pai. O homem disse que o Messias é o Criador. Entretanto, o Messias diz que é Filho e que é enviado do Pai. E o Pai, por sua vez, diz: esse é meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Decidir a quem você vai ouvir é opção sua, pois existirá essas 2 palavras na sua frente: ou crer no Pai desde o princípio, nos profetas e no seu Filho, que ele que criou a luz, e crer no Mestre, que diz: eu que sou a luz. Ou crer nos pastores, que não foram enviados pelo meu Pai, pois são eles que dizem: Jesus Cristo é Deus. Logo eles têm o seu Deus, Jesus. Mas o povo do Criador, como ele mesmo disse, saberá o seu nome. E o seu nome é este. Por isso é imprescindível que você conheça a palavra do Pai e aguarde, porque quando o Pai fala uma coisa, o Messias, o nosso Mestre, ele complementa, ele dá a resposta. O Pai lá atrás falou que criaria a luz,
E quando o Messias chega, ele fala: eu que sou a luz. Então, quando você crê no Pai e crê no Filho, a resposta sobre a questão que João colocou em João 1, no princípio era o Verbo, a Palavra, o Criador, que é Espírito, não se vê, mas se ouve. E o Espírito, a Palavra, o Verbo, disse: haja luz. Logo você vê que a luz foi criada, pois existe o Criador, que criou essa luz para nos salvar.